vivo. Vou chamar nossa apresentadora também, vamos estar apresentando aí, né, hoje vamos estar entrevistando o nosso pastor regional. Fazer o convite para a Lia. Nós vamos estar entrevistando aí o pastor Everton, pastor regional do estado de Mato Grosso do Sul. Boa noite, Lia! Olá, tudo bem? Graça e paz, Léo. Como vai? Amém, tudo bem, graças a Deus. Como estão as Que coisas por bom, aí? que bênção. Mais um podcast da Igreja IBC, não é? Glória a Deus, aleluia. Foi como nós Amém. falamos com o né? Era o primeiro de muitos, e não o Senhor Jesus. A gente tem aqui vários espectadores já, né? A gente quer aqui agradecer o pessoal que está interagindo com a gente, né? O Sim. Joel Rios, a Rebeca Morim, o Vander Soares, Bolsão Informática Três Lagoas, né? E o nosso convidado com os seus familiares, o pastor Everton Rodrigues. É um prazer, pastor, estar falando com o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Glória a Deus. Graça Que e paz. bênção estar participando, viu? Estou um pouco nervoso aqui, mas Deus faz a obra. Fica tranquilo, pastor. Só para quebrar o gelo, tá calor aí ou não? Muito, 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 muito. As temperaturas aqui em Corumbá chegavam nos 50 graus. Misericórdia! Sensação térmica de 50 graus, muito quente mesmo. É um sol para o Brasil e um para Corumbá. Que eu ia falar, era um sol especial aí em Corumbá, Isso. então, para vocês, hein? Exatamente. Que alegria estar com vocês. Como que faz para refrescar? Toma um tereré? O que vocês fazem aí? Cultura tradicional, né? Tereré, banho direto, né? E quando aperta muito, a gente desce para o porto e pula no Rio Paraguai. Olha que maravilha. Léo. Oi, Lia. Vamos dar sequência aqui? Vamos fazer oração? Pastor, para dar uma quebrada de gelo também, né? O senhor gostaria de estar fazendo uma oração para a gente estar iniciando esse podcast, Amém. né? Amém, meu querido. Vamos orar então, em nome de Jesus. Amém? Você que está conectado aí conosco, em nome de Jesus, vamos orar neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos por esta oportunidade de estarmos reunidos, ó Deus, para juntos glorificarmos o teu santo nome, ó Pai, e bendizermos a Ti, ó Deus, através de tudo que aqui for dito, ó Pai, que seja para a promoção da edificação da Tua igreja, do corpo de Cristo, ó Pai. Nós te louvamos pela iniciativa, Senhor, do Léo, da Lia, Senhor, da IBC Três Lagoas. Pedimos, ó Deus, que seja o segundo, mas também que haja muitos outros episódios, ó Pai, que venham trazer, ó Deus, edificação para a Tua igreja e promoção do Teu reino, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos cada um que está conectado neste momento e que o Senhor possa nos usar, ó Deus, de alguma forma, como um instrumento em Tuas mãos para abençoá-los, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Meu querido? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Léo, vamos dar sequência aqui rapidamente. Vamos começar com aquelas perguntas polêmicas, hein? Não, tô brincando. Deixa eu conversar agora falar sobre matemática, né? Falar sobre literatura. Meu Deus, matemática não era muito bom. É brincadeira. Pastor, a pergunta que eu gostaria de fazer aqui a princípio, né? Já participou alguma vez de algum podcast? É a primeira vez? Primeira vez. Eu sou ainda daquela época da datilografia. Eu também.
Olha que benção, né? Sempre é bom, né, a gente acompanhar as inovações. E essa Sim, tecnologia sim. veio para juntar a gente, para trazer um pouco mais de aproximação, não é? Com certeza, com certeza. Veio, Maravilha. Vamos veio para lá, agregar, né? Léo. Vamos lá, Vamos lá. pastor. Vamos dar início. A gente tinha feito o início da mesma forma com o nosso apóstolo José Maria, né? Eu queria estar essa introdução com o senhor também. Fala um pouco da sua vida, né? Atual, como que foi a sua trajetória de vida até a sua conversão, né? Em que momento da sua vida o senhor obteve aí um chamado, digamos assim, né? Se converteu, aceitou Jesus, em qual igreja foi? Fala um pouco para nós, pastor Amém. Hélio. Amém, meu querido. Então, eu assisti o primeiro episódio, né, do podcast, e assim, não tem como a nossa história não se cruzar ou muitas vezes não convergir na mesma direção, porque tal como o apóstolo, eu também venho de família humilde, né, venho de família que eu sou do Paraná, né, criado ali na região norte do Paraná, numa cidadezinha pequena, na época de 30 mil habitantes. Eu nasci em Cambará, no Paraná, divisa com o estado de São Paulo, em Ourinhos, e fui criado até os meus 13, 14 anos ali, né? Vim de um povo que trabalhou muito na roça, lavoura, né? E depois nós fomos para São Paulo, naquela expectativa, né? O sonho que todos tinham naquela época, nos anos 90. Meus pais migraram para São Paulo, né? Porque na época tinha muito emprego, aquela coisa toda, as tecelagens na região de Americana estava bombando, e aí era o sonho de todo mundo ir para lá. Então, nós acabamos mudando para lá, e eu cheguei nos anos 90, no ano de 95, né? Eu tinha um desejo curioso, né? Até passar isso para vocês, que eu já desde criança, eu sempre tive assim, aquela questão de uma vocação religiosa. Eu sempre fui assim, muito apegado à Igreja Católica. A princípio eu queria ser padre, né? Então eu tinha aquele desejo de ser padre. Eu frequentava a Igreja Católica, eu fiz todas, né, a primeira comunhão, crisma e tudo mais. E quando eu vim para São Paulo, eu me desvinculei dessa ideia a partir do momento em que eu fui convidado a conhecer o Ministério Batista do Caminho, né? Então, eu nasci na Igreja Batista do Caminho, né? Eu Eita! sou Com quantos, fruto da Batista do Caminho. com quantos anos? Então, na verdade, a minha conversão, ela se deu no ano de 1996, no dia 2 de março, eu recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. No dia 30 de março do mesmo ano, eu fui batizado, né? Então, Batista do Caminho, na Cândido Cruz. Pastor era o pastor Hugo, cunhado do apóstolo José Maria, que vem ser irmão da apóstola Iaeco, que é a esposa do apóstolo Zé. E eu me converti, então, na igreja do pastor Hugo, mas fiquei pouco tempo lá. Logo em seguida, minha família mudou para o Jardim Molon. Eu morava no centro de Americana. E no Jardim Molon, então, foi que eu conheci a Igreja Batista do Caminho, ali na Rua do Níquel. Era na Rua do Níquel ainda. E ali que eu conheci a visão de missões, ali que eu fui me apaixonar por missões e conheci o apóstolo. E aí, na verdade, o apóstolo me adotou. Meus pais tinham se separado, então eu morava só com minha mãe em Americana. E o apóstolo, ele foi assim um esteio, ele foi um pai, ele foi alguém assim que me abraçou, que disse: eu vou cuidar de você, e de uma forma extraordinária, tanto que eu me sinto privilegiado por ser também um dos primeiros missionários a serem enviados pelo ministério também. Nossa, que legal. Os primeiros missionários da Igreja Batista do Caminho? Exatamente, porque tudo começa lá no ano de 2002, né? Então o apóstolo, ele contou aí no podcast, o primeiro episódio, né, que a Batista do Caminho, ela era conhecida só na região de Santa Bárbara do Oeste, e então, com a visão missionária de implantação no Nordeste, o apóstolo, ele se dirigiu para lá, né, para fazer,
né, fazer ali os seus estudos e tal, e começou então a abrir a primeira igreja, como ele disse, foi lá em Patos, na Paraíba, né? E depois a segunda igreja foi aqui em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Mas em 2002 eu estava trabalhando como subchefe de hortifruti no hipermercado Big, em Santa Bárbara, e eu já tinha um chamado missionário, eu era seminarista, estudante do ETEMA, lá em Santa Bárbara do Oeste, né, que então era CTM, depois passou a se chamar ETEMA, né, Escola Teológica de Missões e Adoração, e eu estudei de 99 a 2001, fazendo o curso médio em teologia com o ETEMA. E aí o apóstolo, chega um momento da minha vida em que eu me deparo com a decisão de ter que dar um próximo passo, né? De seminarista, então, para ir para o campo missionário. E naquela época, surgiu uma proposta do meu gerente dizendo para mim, olha, eu vou promover você e você vai cuidar do hortifruti de uma loja em Rio Claro. E aí eu me senti assim, né? Eu procurei o apóstolo Zé e falei, apóstolo, agora chegou um momento da minha vida em que eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou para o campo profissional, ou eu obedeço o meu chamado, a minha vocação. E o apóstolo Zé falou assim, então vai ter um avanço missionário agora, nós vamos para o Nordeste e eu vou te dar uma passagem. E aí no meu coração aquilo eu fiquei assim, né, mais uma passagem, eu não queria só ir no avanço, né? Porque o avanço ele é 30 dias, depois o pessoal volta. Aí ele falou para mim, não, mas a passagem é só de ida. Você não volta. Você vai com o ônibus, mas você não volta. Então, em junho, 30 de junho de 2002, eu arrumei a minha mala, despedi da minha família, foi a primeira renúncia que fiz, né? Deixei meu emprego e parti, então, para uma cidade como Abraão, para uma terra que eu nunca havia visto na minha vida, nem imaginava o que seria o sertão nordestino. A gente via por televisão. Mas aí ele falou, você vai para Araripina, no Pernambuco. E eu me lembro, naquela época, né, dentro do ônibus, a gente brincando, né? Eu dentro do ônibus, naquela expectativa, aquela ansiedade de chegar logo e saber onde eu iria viver, onde eu iria morar, onde eu iria desenvolver meu ministério. E aí, fazendo assim uma analogia, assim, até brincando um pouco para descontrair, eu parecia aquele burrinho do Shrek, eu ficava toda hora indo na cabine do ônibus e perguntando, já chegou? Já chegou? E nunca chegava, né? E o ônibus andava e nunca que Araripina chegava, até que então nós chegamos em Araripina, passamos ali 30 dias maravilhosos fazendo um trabalho de campo, de implantação da igreja. Até então era o pastor Antônio e a pastora Renata, que eram meus mentores, e hoje são apóstolos, né? Estão lá em Teresina, mas eu fiquei ali 5 meses aproximadamente, de 5 a 6 meses com eles, né, em Araripina, fazendo um estágio missionário, solteiro. Nessa época, a pastora Josiane já tinha sido minha noiva, né? Ela era minha noiva, só que ela voltou para São Paulo depois do avanço e eu fiquei lá. E aí nós ficamos noivos 5 meses, né? Por carta, por telefone. Foi quando eu paguei as contas mais altas de telefone da minha vida. Porque eu ligava para ela, né? E ela ligava para mim, e aquela coisa, né? Desliga você, não, desliga você, né? Não tinha WhatsApp naquela época, a gente não mandava áudio, a gente não tinha celular, né? E eu escrevia cartas, e naquela época eu acho que até ganhei o carteiro para Jesus, porque eu escrevia cartas para ela, e no envelope eu colocava, carteiro, Jesus te ama, Deus te abençoe, fazia coraçõezinhos no envelope por fora da carta, né? Então, ele chegava no portão da casa da pastora e falava assim, ó, eu não sei quem é esse cara não, mas chegou outra carta aqui para você, né? Porque eu gostava de fazer desenhos, aquela coisa toda, né? Era a maneira romântica que a gente tinha nos tempos antigos, né? Por meio de cartas. Eu sou meio apóstolo Paulo, assim, ainda não saí das cartas, né? E depois, então, o que aconteceu? Aí eu fiquei esses 5 meses, né? Interessante que no avanço
já no avanço, né? Eu gosto muito de contar isso, porque o pessoal às vezes até brinca, né? No avanço, eu estava orando com a pastora Josiane, e aí o apóstolo nos abençoou para nos tornarmos noivos, né? E no último dia a gente estava tão empolgado, tão envolvido com missões, com aquela coisa toda ali, de estar ali, que o apóstolo olhou para mim e falou: vocês agora são noivos. Eu falei: amém. Amém. Aí ele: você não está entendendo, meu irmão, você é noivo. E ela indo para entrar no ônibus, e eu assim, e ela entrou no ônibus e acabou indo para São Paulo, eu não dei nem um beijo nela, e a gente nem se beijou e já era noivo. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a pastora, e ficamos aí esses 5, 6 meses, né, por carta. E aí, quando eu volto para São Paulo, né, final do ano, novembro, eu estou voltando para São Paulo, e aí eu chego lá na sede e tal, aquela coisa toda, e o apóstolo, nós fomos no galpão, era até o galpão lá da tenda, né? E aí nós fomos no galpão, o apóstolo senta numa mesa, abre a agendinha dele, como sempre, né? Ele olha para mim e diz assim: vamos marcar seu casamento. Eu falei assim: como, apóstolo? Falei: vamos marcar seu casamento. Você casa dia 17 de janeiro. Era dezembro, meu irmão, não tinha R$1. Ô, O pastor. apóstolo José Maria. Não, mas que dia? Em dezembro, dia 5 de dezembro, ele abre a agenda e fala: você vai casar dia 17 de janeiro. Eu tive um mês de janeiro? dias. E não tinha nem dado um beijo, já ia casar. Foi aquela coisa assim de... foi um propósito de Deus, né? A minha esposa conta isso para todo mundo, porque quando eu fui chamar ela para a gente orar, eu falei para ela assim, né? Ela estava fazendo CTM também, eu vi que ela estava envolvida com missões, e aí eu perguntei para ela: você tem chamado missionário? Ela falou: eu tenho. Falei: que tal a gente unir os nossos propósitos e nos casar? Foi bem assim, direto e reto. E aí ela falou: amém. Ela era mais doida que eu. E aí ela topou de cara, né? Ela falou assim: então, amém, vamos unir os nossos propósitos, né? É uma missionária mesmo, porque, olha, depois a história é longa, a história tem muito detalhe. E aí nos casamos, né? Dia 17 de janeiro, dia 17 de janeiro de 2003, eu começo a minha vida missionária em 2002, em Araripina. 2003, final de 2002, eu regresso para a tenda, me caso, né? Porque não é bom que o homem esteja só. Para quem está aí almejando ser missionário e para o campo, né? É necessário ter uma companheira, é necessário que você tenha essa bagagem, vamos dizer assim, no sentido de entender que Deus, ele criou de fato a mulher para ser a ajudadora, para ser ali o braço direito, para ser ali... muitos falam, né? Muitos teólogos, muitos pastores falam: minha esposa é 50% do meu ministério. Pelo que eu vejo no mundo evangélico hoje, pelas igrejas que eu vou, que eu visito, onde eu prego, eu vejo que as mulheres hoje são quase 90% do ministério, porque as igrejas têm mais mulheres do que homens. Verdade. Né? E as mulheres estão ali efetivas, fazendo seus chás da tarde, fazendo suas reuniões, né? Café com xícara, como é que era o negócio lá, amor? A troca da xícara. Elas têm uma criatividade tremenda. O homem só vai e faz churrasco e acabou. Então, e as mulheres são mais criativas, mais dinâmicas, e isso tem dado um crescimento abençoado para a igreja. Então, eu me caso em janeiro, e aí nós vamos para a nossa lua de mel, que é voltar para o Nordeste, em Picos, no Piauí, talvez a segunda cidade mais quente do Brasil. E aí eu levo a pastora para lá, com 2 malas, 2 passagens, 2 malas, e aí nós fomos morar na casa do então missionário Zé Afonso, que hoje já está na glória. E ali nós ficamos 3 meses em Picos, no Piauí, né? 4 meses, né? 4 meses em Picos, no Piauí, e aí ajudamos no trabalho ali com a igreja também. Pegamos a época em que o sertão, ele tinha uma outra história. Hoje a geografia está toda modificada. Para quem foi
em Araripina, em Picos, naquela época, nos anos de 2002, 2003. Para quem vai hoje, parece que é uma outra cidade, é uma outra geografia, porque Deus prosperou, Deus abençoou de forma extraordinária essas regiões. E aí, depois de 4 meses em Picos, eu e a pastora, então, fomos enviados para João Pessoa, na Paraíba, né? E aí, em João Pessoa, na Paraíba, nós tivemos o privilégio, né, de ficarmos ali 8 meses, ou 9 meses, se eu não me engano. Não sou tão bom quanto o meu apóstolo em relação a datas, ele é fenomenal em decorar datas, né? E aí, fui professor de escola de líderes, em João Pessoa, na Paraíba. Tive a honra de ser professor de uma classe de escola de líderes, né? Tem uma placa que me deram de honra até hoje, de recordação dos meus aluninhos, né? E então, no final ali de 2003, surge o desafio do apóstolo José Maria para nós, que até então éramos missionários e estávamos estagiando em outras igrejas no Nordeste. Nós éramos auxiliares de outros pastores. Mas então a gente é convidado a vir para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E aí você vai entendendo os propósitos de Deus, né? Eu fiquei pensando, por que Deus nos levou para tão longe, para terras tão quentes como Picos, no Piauí, né? E hoje eu estou aqui em Corumbá, meu Pai da glória, né? Eu falo, Senhor, valeu o estágio, eu já entendi tudo que o Senhor estava fazendo, né? E Deus tem abençoado. Pois não. Nessa questão, essa é a maior dificuldade que o senhor já encontrou em campo? Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou em campo? Olha, quando se trata de missiologia, quando nós pensamos em missões, você pode listar diversos fatores que podem se tornar uma barreira ou talvez um obstáculo, uma dificuldade, dependendo do ponto de vista. Mas existe sim os desafios culturais, né? Muito embora eu já estava um pouco adaptado por passar pelo Nordeste, mas a gente veio do Paraná e o sulista é acostumado com frio. A minha terra é uma terra de geadas, né? E aí você vem para uma terra que o extremo do calor Quando eu cheguei em Corumbá, minha esposa vai se recordar disso, acho que no primeiro dia eu tive uma dor de cabeça muito intensa, mas muito intensa mesmo. Parecia que a têmpora aqui ia saltar para fora, porque o calor, nós chegamos numa época muito quente, de um calor exorbitante, e aí, para mim, na época, no início, foi um dos desafios, superar a questão climática, superar a questão cultural. Agora, sim, partindo do ponto de quando nós fomos enviados, talvez uma das questões que mais vai mexer conosco é a renúncia em relação à família. É a renúncia em você ter que partir para uma terra longínqua, sem saber quando volta, quando poderá revê-los, né? Então, existem alguns desafios. Eu me lembro muito bem da minha mãe, na janela do apartamento em que nós morávamos, chorando, despedindo de mim, né? Quando eu fui enviado para o campo missionário, e aí você fica naquela, né? O coração... E eu me lembro de uma experiência espiritual muito forte nesse sentido, porque quando eu chego em Araripina, meu coração está turbulento, porque não conseguia tirar da minha mente a imagem da minha mãe chorando, né? Porque, na verdade, eu era o esteio ali de casa, eu trabalhava, eu ajudava a minha mãe, tudo era no meu nome, em São Paulo, e de repente eu estou indo embora. Eu só disse para minha mãe, mãe, chegou o tempo, eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer. Ela não entendeu nada, porque minha mãe, ela não era da mesma fé, não partilhava da mesma fé, ainda não tinha entregado o coração para Jesus. Então, na cabeça dela,
foi uma confusão muito grande, porque ela ficou sem entender. Ela falou, como assim? Você está para ser promovido no emprego, você tem um futuro brilhante pela frente, e você está me falando que vai para missões. Ela até perguntou, o que, que é isso? Né? E aí, até você explicar, falei, olha, a senhora não vai entender agora, mas é o chamado de Deus para a minha vida. A senhora se lembra que eu queria ser padre, mas Deus, eu tive um encontro com o Senhor Jesus, e Deus mudou os propósitos na minha vida, e eu preciso ir. Então, aquela imagem ficou muito forte. E quando nós estamos lá no avanço missionário, naquela experiência de 30 dias, focados no evangelismo, focados na implantação da igreja, eu me lembro em que eu me peguei no quarto, em um dos quartos da casa do pastor Antônio, chorando, porque meu coração estava apertado de ter deixado minha mãe para trás. E o interessante é que no quarto ao lado, naquele exato momento, o grupo de intercessão, o grupo de oração se reuniu para orar, num quarto ao lado. E as casas no Nordeste, muitas delas, elas têm repartições por dentro, mas não tem forro. Então você escuta claramente o que um está falando de uma peça para outra. E aí eles começaram a orar, e eu estava chorando no outro quarto, e eu me recordo claramente de que uma das irmãs que estavam orando ali, o Espírito Santo a tomou de forma que ela começou a falar, e ela disse assim, por que estás com o teu coração apertado? Não foi eu que te trouxe a esta terra? Cuide dos meus, e eu cuidarei dos seus. Amém. Aí eu, tipo assim, eu desabei, porque eu sabia claramente que Deus estava falando comigo. Eu sabia claramente, naquele momento, que Deus estava certificando o meu chamado. Porque o maior sinal de um chamado na vida de um homem ou de uma mulher de Deus é a direção de Deus. Um chamado, ele tem que ser respaldado pela direção de Deus. Quando Deus fala para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde o está levando. Entende isso? Deus está dizendo, eu te mostrarei. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou te guiando, você só precisa ir. Então, quando eu atendo o chamado e eu decido ir, eu sinto Deus falando, faça o que eu te mandei fazer e deixa que os seus familiares eu vou cuidar. E aí tem muitas histórias que a gente viveu ao longo dos anos. Pode falar, querido. Isso encontro também com a passagem, né? Que diz que os que são ouvidos pelo Espírito são como o vento, né? Que Sim. Você ouve o som, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Exatamente. Né? Pelo Espírito. Muito interessante. Exatamente. Ô, Elia. Será possível que pessoas que ainda não conhecem a palavra tenham esse sentimento de chamada? Isso acontece com pessoas assim, vamos usar um termo um pouco mais grosseiro, pessoas do mundo, né? Que ainda não têm assim, essa visão da religião, da igreja, do amor de Deus. A gente percebeu a história do pastor, mas assim, existem pessoas que estão, por exemplo, numa situação totalmente diferente da história do pastor e sente no coração aquela vontade de seguir missões, de servir a Deus de alguma forma? Olha, Lia, deixa eu te dizer uma coisa. A princípio, quando eu já tinha de Deus um chamado na minha vida, eu não tinha ainda conhecido uma igreja evangélica, eu não tinha contato com o mundo evangélico. Eu era católico e católico participante e não sabia o que era missões, o que era essa questão de você estar envolvido com a chamada missionária. Mas eu gosto muito daquele texto em que a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos chamou e nos escolheu. Então eu acredito que a chamada, ela vai independer da questão religiosa ou não, porque se Deus
o chamou, desde o ventre ele já tem preparado caminhos e história para a sua vida. A questão é só o tempo certo em que Deus colocará alguém na sua vida, no seu caminho, para poder te direcionar aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai servir ao Senhor. Porque, na verdade, a Bíblia diz assim: não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então, de alguma forma, todo aquele que é chamado, ele é escolhido pelo Senhor. Ele é um escolhido pelo Senhor. E você sabe que no mundo espiritual, Satanás sabe disso. Satanás, quando olha para uma criança, desde sua infância, essa criança demonstra sinais de que para ele será um problema. Porque Deus pode fazer algo tremendo na vida daquela criatura que vem, então, a se tornar filho de Deus posteriormente, né? Então, assim, a chamada de Deus, ela vai, de alguma forma, estar, vamos dizer assim, culminando com a necessidade do reino. Porque não há, propriamente, uma pessoa específica, predestinada para isso. Há um bradar do céu que diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí Deus conta com aqueles que, de alguma forma, em algum momento da sua vida, dirão: eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Então, tudo é uma questão de você estar ligado, conectado com os sinais daquilo que Deus tem para a sua vida. Certo. Pastor, diante dessa jornada, né, sua história, a gente tem até algumas perguntas que já foram respondidas, né, durante essa trajetória da sua história, como o senhor me contou, mas tem uma em especial que eu queria comentar com o senhor, a respeito sobre desistência, pastor. O senhor, em algum momento da sua vida, seja como missionário ou como pastor, já pensou em querer desistir? Né? Já pensou em querer deixar de fazer a obra do Senhor? Né? Já pensou em abrir mão e voltar ou para o mundo ou simplesmente deixar, continuar com Deus, mas deixar de exercer o seu cargo, o seu chamado ministerial? Muito bem observado, muito bem colocado. Gostei da pergunta. Na verdade, para todos aqueles que estão nos assistindo, né, eu gostaria de ser veemente nessa resposta em relação de tratar aquele que é chamado por Deus, primeiramente como ser humano. E por sermos assim, termos a natureza humana, eu praticamente posso que afirmar categoricamente para você que, de alguma forma, em algum momento, em algum instante, alguém já pensou em desistir. Mas a desistência, para nós, ela não é uma opção. Pode ser um desejo, mas não é uma opção. Não há volta para aquele que põe a mão no arado. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Um dia, essa mesma pergunta que você me fez, eu fiz ao apóstolo José Maria. Eu não sei se ele está nos assistindo agora, mas posteriormente pode ser que ele vá ver. E eu perguntei para ele em relação a isso, que era também uma dúvida minha, quanto seminarista. Eu queria saber se um homem de Deus, em algum momento da sua história, poderia pensar em desistir. E aí eu lembro do apóstolo José Maria me respondendo assim: Everton, olha a proporção que o nosso ministério está tomando. Se eu desistisse hoje, o que aconteceria? Então, eu comecei a notar e a perceber a importância que se tem quando se é um influenciador, quando se é um mentor, um discipulador. Porque o discipulador, ele forma, né? O apóstolo Zé ele usa muito um termo que diz: nós somos a forma que forma, né? Então, no caráter de discipulado, para nós nunca haverá desistência nesse sentido, porque nós não comprometemos somente a nós. Uma desistência nossa compromete o reino, abala o reino.
uma estrutura, uma história, uma construção de um legado. Então, Deus, ele sempre vai trabalhar com histórias e ele vai fazer com que sucessores continuem esse legado. Então, o desejo humano em meio às circunstâncias, ao que é visual, a dificuldade muitas vezes, vamos entrar aqui num termo bem prático, uma das coisas que pode fazer o missionário pensar em desistir, questão financeira, né? Quando se pega no ponto ali financeiro, aí passa por necessidade e tal, aí a primeira coisa que Satanás vai lançar na mente dele, tá vendo? Olha aí, olha o que você está passando, né? Mas é nesse momento em que nós temos que ter aquilo que a princípio eu havia colocado, a certeza de que Deus lhe chamou e é Ele que vai prover, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai cuidar de você em todos os sentidos da sua vida. Se Ele alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, não cuidará muito mais dos seus filhos? Se os pais, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos, que dirá o nosso Deus a nós? Muito mais aqueles que estão envolvidos com o seu reino, com a sua obra, com essa grande tarefa que é a de propagar o evangelho e cumprir a grande comissão. Desistência, vamos lembrar de Jesus? Senhor, Pai, se puderes, passe de mim esse cálice. O lado humano de Jesus está quase que querendo desistir. Mas aí o lado Deus de Jesus se sobrepõe e diz, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então é neste momento de fraqueza, nesse momento assim, humano, Jesus, ele não era fraco, não me entenda assim, mas Jesus também era homem, 100% homem e 100% Deus. E na sua natureza humana, sabendo o que viria, o que estava por vir, penso eu que Jesus, na sua humanidade, sabia do sofrimento que ele teria, mas ele sabia também a que propósito ele foi enviado. E é essa força que ele tira de dentro do lado humano dele e diz, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o segredo de tudo é você entender o seu propósito. Certo. Legal, Pastor. muito bom. Então, sobre outro assunto, o pastor, que ele é muito importante, né? Inclusive, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos, né, que estão nos acompanhando nesse momento. Não sei se eu consigo ver aqui, mas enfim, todas as pessoas que estão conosco, se puderem compartilhar, né, para a gente levar aí mais informações adiante. E é sobre isso que eu gostaria de perguntar agora. O senhor poderia comentar, talvez, a sua visão quanto ao evangelismo atual, né? Qual estratégia seria mais eficaz para ganhar mais vidas em tempos tão modernos quanto hoje, principalmente a questão dos jovens, né? A gente tem essa dificuldade, talvez, de ter uma linguagem um pouco mais aproximada desses jovens. Na sua visão como pastor, qual seria essa estratégia? Muito bem. Vamos lá. A gente vem de uma época, isso falando de mim, né, claro, a gente vem de uma época em que eu costumo dizer que nós somos os pastores de transição. Por que nós somos os pastores de transição? Porque nós fomos forjados ali no calor da batalha. Nós íamos para o evangelismo subindo em cima de caixote, pregando na garganta em praças públicas, né? E aí era toda aquela questão de folhetos, entregar folhetos, aquelas estratégias que nós tínhamos na época como sendo as mais eficazes, por serem as estratégias que até então era o nosso momento, era o nosso tempo, né? Mas como você bem disse, bem colocou, o mundo ele está, na verdade, vivenciando um tempo de pós-modernidade, onde a tecnologia ela é visível e predominante nessa geração, no sentido de formar grandes opiniões com relação a social, político, religioso. E eu vejo que a estratégia hoje, né, de fato, o grande desafio hoje é nós
aderirmos ou conseguirmos alcançar os jovens na sua linguagem, na sua forma de ver e de pensar nos dias de hoje. Então, assim, a tecnologia, a internet propriamente dita, ela é de fato hoje uma grande, preciosa ferramenta. Eu acho que talvez, em termos de propagação e de alcance, nesse exato momento nós estamos aqui fazendo esse podcast e há pessoas de várias partes nos assistindo. O que nós tínhamos um alcance, às vezes, só local, restrito aonde nós estávamos. Hoje, eu penso que se o apóstolo Paulo tivesse um WhatsApp, um Instagram, se ele tivesse, né, um Facebook, talvez, né, ele teria, em muito menos tempo, alcançado ao pessoal daquela época. Então, assim, o que eu vejo é que as igrejas, em particular, eu quero me referir a esse ponto, elas, algumas, têm perdido o foco em relação a essa ferramenta, que é tão preciosa, tão veloz e eficaz ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, algumas pessoas falam assim, é pecado ficar muito na internet e tal. Não é a questão da internet, é a maneira como você usa ela. Para que você usa ela? De que forma você está usando ela? Então, assim, nas igrejas hoje você vê, né, como as questões estão mudando. A gente antigamente fazia aqueles seminários bíblicos, né? Vamos fazer um seminário bíblico. Hoje a gente tem uma linguagem mais moderna. Eu vejo lá na sede, o pastor Jundi fala, vamos fazer as séries, né? Então ele quer abordar um tema bíblico, mas ele usa a linguagem de séries. Por quê? Porque os jovens hoje estão antenados nessa questão de séries, de estar acompanhando, né? E aí ele divide por capítulos, por episódios, como vocês estabeleceram aqui, né? Episódios do podcast e tal. Então, na verdade, é sim um desafio muito grande hoje a gente manter a essência da palavra, claro isso, a gente nunca pode sair da essência da palavra, mas sim contextualizando com esse tempo moderno, né? Uma das matérias que nós fizemos no seminário teológico, eu me recordo, é a contextualização missionária, aonde nós aprendíamos a questão de você chegar em um lugar, em uma cultura e se contextualizar aquele lugar. Então, hoje eu não digo que o lugar, mas nós devemos nos contextualizar ao tempo em que nós estamos vivendo, né? O tempo em que a igreja está vivendo neste momento. Então, como nós colocamos aqui, a informação ela é muito veloz. Então, os jovens, eles têm hoje informações que antes eles talvez iriam ter após seus 18 anos, seus 20 anos, e hoje você claramente conversa com um adolescente ou com um pré-adolescente e ele já tem um conhecimento amplo de muitos assuntos, de muitas questões. E aí eu creio que a igreja, ela precisa sim aderir a essa forma de conectar-se a uma linguagem que alcance essa geração nesse tempo de uma forma mais moderna, né? Há quem diga, os conservadores, né, que na igreja não pode, que é onde já se viu mídia na igreja, né? Mas assim, é uma questão do que está acontecendo hoje, do alcance da propagação do evangelismo. Hoje, por exemplo, você tendo um culto transmitido em uma live, talvez o alcance dessa live, ela vai, com certeza, alcançar muito mais pessoas do que aquelas que estão sentadas ali, né? Propriamente no local ali restrito, na igreja, né? Então, você tem testemunhos, inúmeros testemunhos hoje, Léo e Lia, de pessoas que estão recebendo o Senhor Jesus porque assistiram uma live, porque viram um testemunho, né, ouviram um testemunho e tal, e tem sido, sim, uma ferramenta poderosa de alcance à internet, né? Não deixando de lado, claro, as ferramentas que nós usávamos anteriormente, que são as visitas, que são aquele contato direto, né? Mas eu falo assim, a nível de expansão
e alcance de geografias distantes, a igreja ela deve sim se utilizar dessa ferramenta que é a internet, que é a modernidade e a tecnologia. Eu creio, sem dúvida, que Paulo ele não deixaria de usar a internet por estar nesse tempo moderno. Pois é, pastora, a gente vê, rapidamente, Léo, só para concluir aqui, a gente vê muito isso agora nos cultos, né? Tem um pessoal que é conservador, leva a Bíblia, vai folheando, né? Procurando ali a passagem, o livro, o capítulo e tudo, e tem gente que leva o celular. Eu sou uma... Eu levo no celular no começo, assim, muita gente achava que aquilo era um desrespeito e tudo, mas assim, a minha Bíblia estava dentro do celular, então toda vez que falava, olha, busca aí no livro tal, capítulo tal, eu abria o meu celular e a tela, é como se eu estivesse vendo o Facebook enquanto as pessoas estavam vendo a palavra, na verdade eu estava vendo a Bíblia. Eu acredito que hoje muita gente usa, né? Hoje em dia a Bíblia vai com você pro teu trabalho, a tua viagem, está dentro do teu celular também, né? Então é uma tecnologia que veio, inclusive, para agregar cada vez mais na nossa fé. Eu confesso a você que eu recebo todos os dias notificação do aplicativo da Bíblia com a palavra, e cada uma mais bonita que a outra. E isso só vem a engrandecer cada vez mais a fé que a gente tem no nosso Deus, em Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. É muito importante essa questão de entendermos, né? Quando eu falava de transição, a nossa mente dos anos 90 para cá, para nós que somos daquela época que não havia celulares, não havia tudo isso, então, de primeiro momento, realmente choca. Você vem daquela cultura em que nós, por exemplo, eu estou cursando fisioterapia hoje. E eu falo para o meu professor, né, é semipresencial, então nós temos aulas online e eu tenho livro digital na plataforma da faculdade. Porém, eu falo para o meu professor, eu preciso comprar o livro físico. Eu não consigo só estudar no digital. Eu ainda tenho que folhear as páginas. Ele fala, não, eu te entendo, porque você vem da época do estudo, das apostilas, dos livros, né? E aí é uma questão de transição, estou me habituando a isso. Mas mais importante do que o livro ou o smartphone é nós entendermos o que a Bíblia diz. Escreve a palavra nas tábuas do teu coração. Então, mais importante é a palavra não estar só em um livro, porque muitos têm o livro, mas não abrem. Então, tipo assim, a questão não é se você está lendo a Bíblia livro ou a Bíblia no smartphone. A questão é se a palavra está em teu coração. Se a palavra está entrando, se ela está sendo inculcada na sua mente. Porque a palavra diz que nós devemos ter a palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Né? Em lugares onde a igreja é perseguida, onde muitos cristãos não podem nem transitar com a Bíblia, né, o livro propriamente dito, faz-se necessário que a Bíblia esteja aqui e aqui. Né? Então, às vezes, você pode usar da tecnologia para absorção, para poder absorver também a palavra. Hoje eu gosto muito da prática de ouvir. Né? Eu tenho um aplicativo da Bíblia online, então eu ouço, né, alguém lendo a Bíblia, né? Porque o ouvir faz com que eu assimile ainda mais alguns textos da palavra. O primeiro que fez uma Bíblia falada, né, foi o Cid Moreira. Não sei se... Minha esposa gosta demais de ouvir a Bíblia com ele. Então, ele tem, né, um jeito diferente de interpretar. Mas se a gente for bem pensar, é um assunto, inclusive, muito polêmico. Dependendo do dia em que você está, aquele versículo que você leu ou ouviu ontem, ele tem uma outra vertente hoje, né? Eu acredito que a Bíblia, se você leu uma vez, você não leu a Bíblia. Você tem que ler todas as vezes que você puder. Então, toda vez que alguém puder ler a Bíblia, leia, porque todos os dias vai fazer um sentido diferente na vida da gente, de acordo com o nosso coração e com a nossa cabeça também. Exatamente. A Bíblia, ela é um livro fantástico. Ela é um livro que ela é atemporal, né? Ela é fora de... Você não consegue colocar a Bíblia numa época só. Ela é atemporal. Então, ela é viva, ela é eficaz.
Os textos bíblicos, eles não são meramente escritos. Eles são, na verdade, uma palavra viva, uma palavra rema, uma palavra que toda vez lida, você pode ler 1000 vezes o mesmo texto. A Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Então, de alguma forma diferente, o Espírito Santo vai tratar com você dentro de um mesmo texto. Eu já fui em inúmeras igrejas e já vi inúmeros pastores pregarem com entendimentos diferentes de um mesmo texto, né? Então, a palavra de Deus, ela é profunda, ela é algo assim extraordinário. Inclusive, nós estamos esse mês, né, no mês da palavra, o Ministério Batista do Caminho, né? Estamos recebendo estudos de células da nossa sede referente ao estudo da palavra de Deus, e a Bíblia é clara. A Bíblia diz ali no livro de Josué: medita na lei do Senhor dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque assim fazendo, prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. Então, é fundamental. Você pode estar... Hoje, a gente tem essa diversidade. Você pode estar hoje num ônibus com o seu smartphone, com um foninho, ouvindo a palavra de Deus. Você pode estar pedalando, ouvindo a palavra de Deus. Isso é né? maravilhoso. Você não consegue pedalar folheando a Bíblia. Você não consegue, né? Mas você tem hoje, por exemplo, você pode estar na academia ali, numa esteira e ouvindo os textos bíblicos aqui. Então, é aquela questão de usar a tecnologia à disposição da sua edificação, da sua fé cristã também. Exato. Pastor, eu vou perguntar aqui para os nossos mediadores, a gente tem tempo ainda, Léo? Então, na verdade, eu ia falar para vocês agora. São muitas perguntas, né, que nós separamos e elaboramos para estar fazendo o podcast, mas infelizmente nós estamos chegando já no final do nosso podcast, né? Então, pastor, dá aí a sua última palavra, né? Os agradecimentos aí, né? Passa muito rápido, não? Muito rápido. Ô, Léo, falta quantos minutos? Faltam 3 minutos. 3 minutos? Pastor, rapidinho, última pergunta. É verdade que a Bíblia está aí trazendo profecias? Tem muita coisa acontecendo já que são sinais do fim do tempo? Coisa rápida. Sim, sim. Na verdade, é claro e evidente que muitas coisas que estão acontecendo são sinais que estão vindo da parte de Deus acerca da volta de Cristo. Todavia, não é algo que a igreja deve se preocupar no sentido de temor, assim, de ter medo. A igreja, na verdade, hoje ela tem que estar ocupada exatamente com a evangelização, com a pregação do evangelho, lembrando que a Bíblia diz que temos que remir o tempo e aproveitar o tempo, né? A Bíblia diz: pregue em tempo e fora de tempo, porque nós corremos contra o relógio. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor virá. Então, quantos mais nós pudermos salvar pela pregação da palavra, né? A Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então, a palavra que eu deixo à igreja é: esteja preparado para esse grande dia. Não preocupado com ele, apenas preparado. E continue fazendo a missão para a qual Deus te chamou, que é: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. E agora a pergunta, a última aqui dos pastores: o que o pastor Everton acha de ser um líder estadual? Qual a sensação? Coisa rápida também. Meu pai, é responsabilidade. Como nós dissemos no início, né, a princípio, nós estamos agora indo para um novo desafio, um novo patamar, né? Eu vou estar à frente da liderança estadual, é algo que ainda vou sentar com o apóstolo nesse congresso que nós teremos em novembro em Corumbá, mas eu vou estar à frente da liderança estadual, cuidando do estado, mas estarei me mudando com a minha família para a Bolívia, para consolidarmos a igreja na nação boliviana. Maravilha. Então, assim, hoje a gente tem a responsabilidade do Estado e também de uma outra nação, atendendo ao que a Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações como herança. Era um pedido nosso e Deus nos atendeu. Estamos felizes por cuidar do Estado e cuidar também agora dessa nação que amamos também. Maravilha. Léo, muito obrigada pela sua companhia aqui, viu, Léo? Obrigado, Lia. Obrigado, pastor Everton. Deus abençoe Deus o senhor. abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Mostra a família aí, pastor. Aqui, vem cá, pastora. Mostra a família. Oi. Olá, tudo bom? Olha aí, que lindo. Falta o Esdras, está trabalhando. O mais velho é o Elias, a Esther,
pastora Josi, minha companheira de batalha e de aventura, né? E Esdras, que está lá trabalhando, que é nosso primogênito, também está envolvido Mandou com uma missões. mensagem aqui, ó. Mandou uma Olha lá. mensagem aqui. Eu, Esdras, manda um abraço pro homem. Oh, maravilha. Abraço, meu filho. Te amo. Beijo, onde você estiver. Muito bem. Igreja, Muito muito, bem. muito obrigada pela participação mais uma vez. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a família. Amém. E a todos vocês. E a você também, Léo, meu filho lindo. Te amo. Um grande beijo, tá? Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Amém? Amém. Obrigado. Amém. E logo, logo a gente vai ter a terceira, hein? É bom o pessoal que está acompanhando já ficar atento, que vai ter a terceira edição do IBCcast. Vai ser uma bênção. Fique ligado. Vem coisa boa por aí. Amém. Exato. Tudo de bom, Léo?